Quem foi Ismael, o filho de Abraão e Agar? Ismael deu origem a 12 tribos árabes. Ismael foi o primeiro filho que Abraão teve, com sua concubina Agar. Muitos acham que o primeiro filho de Abraão, na verdade, foi Isaque, porém isso é errado, porque Abraão primeiro teve a Ismael, e Ismael deu origem a 12 tribos de povos árabes. Mas a história de Ismael começa com um homem chamado Abraão, que não conseguira ter filhos com a sua esposa Sara. E então Sara, para agradar o seu esposo e para dar-lhe alegria, oferece a sua serva egípcia Agar para que tenha um filho com Abraão. A história de Ismael também começa com a sua mãe, Agar, que era uma mulher egípcia. Um anjo lhe apareceu e lhe disse que ela teria um filho e ele seria forte, seria um caçador bravo, valente, e que daria origem a um grande povo, a um enorme povo. Então lhe nasceu um menino e colocou o seu nome de Ismael. O nome Ismael tem origem hebraica e significa Deus ouve ou Deus escuta. Mas antigamente tinha um significado semelhante, porém a sua origem era aramaica. Ismael foi um exímio caçador, um caçador muito forte. Ele se casou e teve 12 filhos. Os nomes dos seus filhos, que também eram caçadores fortes e bravos, eram Nebaiot, o primeiro filho, Quedar, Abdel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedma. E também tinha Maalat, que era a sua filha. Ismael, além desses filhos que foram listados, ele teve muito mais filhos e filhas. Os filhos de Ismael, os seus 12 filhos, deram origem às 12 tribos dos ismaelitas, né? E os primeiros ismaelitas, a primeira tribo, era denominada como os Nabateus, filhos de Nebaiot. Depois a tribo dos Quedaritas, depois a tribo dos Abdelitas, dos Mibzanitas, dos Mismanitas, depois dos Dumanitas, depois dos Massaitas, depois dos Radins, depois dos Temanins, depois dos Geturins, depois dos Nafins e depois dos Quedmains, né? E também Maalat acabou se casando com o seu parente, o seu primo, por conta que era algo normal os primos se casarem naquela época, se casou com Esaú, seu primo. Os filhos e filhas de Ismael acabaram se casando e tendo vários e vários filhos e filhas. Ismael viu seus netos, os seus bisnetos e até, quem sabe, os seus tataranetos crescerem. Ismael viveu uma vida bem longa, foi uma vida de 137 anos, uma vida consideravelmente longa para aquela época. E foi sepultado pelo seu próprio povo já formado. Isso é notório, pois o seu povo, seus filhos e netos e bisnetos se aumentaram, se formaram, as 12 tribos. Eles se formaram muito rapidamente, pois o casamento da poligamia era algo comum naquela época, ter muitas esposas. Então, eles tiveram muitos e muitos filhos. É importante destacar aqui também que as 12 tribos dos ismaelitas falavam a língua aramaica que foi falada por Abraão.
Abraão era um caldeu, um semita puro, né? E as suas tribos de descendência falavam o idioma aramaico. Os ismaelitas eram comerciantes de vários tipos de especiarias, desde especiarias até escravos. Para quem não sabe, José, da história filho de Jacó, né, José, quem levou José para a terra do Egito foi os ismaelitas. Os ismaelitas, em sua grande parte, eram pardos, eram um povo de pele parda, né? Além deles serem também de pele parda, também existiam os ismaelitas de pele amarelada, por conta da genética predominantemente forte semita, apesar de sua mãe, desse povo, era de origem egípcia. Mesmo assim, Abraão era de origem caldeia, e que era amarelo. E também eles também acabaram se fundindo e sendo cotados juntos com os ismaelitas, por conta de laços comerciais e de laços matrimoniais, por conta de serem povos semitas e de se mesclarem. Os ismaelitas também se mesclaram com os edomitas. A mistura dos ismaelitas com os edomitas, ou com o povo da descendência de Esaú, fica muito clara e evidente nas escrituras, porque o próprio Esaú tomou uma das filhas do próprio Ismael para ser a sua esposa. O nome dessa mulher, filha de Ismael, era Maalat. Maalat casou-se com Esaú, filho de Isaque. Lembrando que Esaú era um semita. Essa foi a história de Ismael, o pai de 12 tribos árabes. Uma coisa que geralmente as pessoas falam por aí, mas é uma coisa errada, é que Ismael seria o progenitor ou o pai de todos os árabes. Isso não é uma verdade. Ismael foi sim pai de muitos árabes, inclusive de árabes de hoje, do Egito, do Marrocos e da Tunísia. Mas Ismael não é pai de todos os árabes. Os outros árabes têm descendência de outros personagens. Mas isso vai ficar nos próximos vídeos. Quem são os pais dos outros árabes? Porque existem 22 nações árabes, do Oriente Médio, Mesopotâmia e etc. E norte da África. Quem seria o pai desses outros povos de origem árabe, irmãos dos hebreus?